Muito bem, voltamos. Estamos de volta aqui com o nosso curso de Estatística e Probabilidade com R. Na aula anterior a gente criou esse primeiro script, né? Salvamos, aprendemos a salvar, né? E ele ficou dentro do nosso projeto, o projeto que a gente já tinha criado em outras aulas. Pois bem, então o que eu vou fazer agora? Eu vou dar 2 cliques e abrir essa aula 1, sobre operações matemáticas. Perceba que aqui em cima você consegue navegar entre os documentos, os scripts, tá certo? E algumas vezes entre alguns data frames também, mas a gente vai falar o que é data frame em uma outra aula. Eu vou fechar essa aula anterior aqui, vou deixar só essa, beleza? Uma coisa que vocês podem fazer com certa frequência é quando vocês abrem um novo projeto, um novo script, você quer se livrar dessas contas que estavam anteriormente. Então, você pode ir na vassourinha, isso era coisa da aula anterior, vai na vassourinha e deixa o ambiente bem limpo para a aula que a gente está agora, tá certo? Vamos falar sobre operações matemáticas e preparei aqui o cabeçalho como eu ensinei a vocês, né? Coloquei operações matemáticas, o autor, o curso que a gente está fazendo e a versão do script, importante, criem esse hábito, tá? Vocês provavelmente vão estar com versões mais atuais do que a minha, 4.3.3, tá? Então, vocês já anotam a versão atual, beleza? Então, vamos começar com as 4 operações. Vamos começar com a operação de soma, eu já tinha mencionado sobre ela logo no comecinho do curso. 5 mais 7, a gente faz a soma assim, segura aqui, deixa o cursor em qualquer ponto, ó, vou deixar até aqui no meio. Vou segurar o Ctrl no teclado e apertar Enter. Ele copia a linha completa, a linha 9, cola aqui no console e executa a operação. Ele ignora esse nome soma. Por que ele ignora? Porque ele está na forma de comentário, tá com o jogo da velha na frente. Lembra que quando está com o jogo da velha, é um comentário, o R não faz operações com ele. Então ele ignorou o soma e fez só a operação 5 mais 7, que dá 12. Tá? Então a resposta está aqui 12. Operação de subtração, 14 menos 6. 14 menos 6, ó, ele faz somente a operação, ignora o comentário, tá? 14 menos 6 dá 8. Multiplicação é com esse símbolo aqui, ó, que geralmente está no número 8, né? Vai usar o Shift e o 8 para botar a estrelinha aí, né? É o símbolo da multiplicação. 4 vezes 3 dá 12. E a divisão é essa barra, nesse sentido, tá? 22 dividido por 7, uma boa aproximação do número π, é assim que a gente faz a divisão. Olha o resultado de 22 dividido por 7. 3.142857. Tá certo? Uma aproximação aqui do número π, né? 3,1415, né? 93, algo assim o π. Observe uma coisa interessante. A gente fala vírgula, né? 3,14, tarará, tarará. Só que o R escreve com um ponto, ele usa a notação americana. Então, ele usa o ponto como separador decimal. Isso é extremamente importante você saber. Eu até anotei isso aqui, deixei essa informação aqui, ó, como um comentário. Nunca se esqueça que o R entende ponto como separador decimal. Então, se eu for fazer uma operação que usa um número com vírgula, eu tenho que escrever com ponto, né? 2,5 vezes 4. No R, eu tenho que escrever 2,5 vezes 4. Logo, a gente cria o hábito, tá? Isso é bem natural. Até algumas calculadoras, né? Eu tenho uma calculadorazinha aqui que eu comprei até esses dias, uma pequenininha, bem simples, tipo aquela de Cássio, que ela usa o ponto, ela usa a notação americana, né? Então, quando você tiver o ponto, é a vírgula que a gente utiliza. Então, 2,5 vezes 4, o R executa bem, dá 10. 2,5 vezes 4 dá 10. Só que se eu usar a vírgula, como a gente escreve, como a gente faz as operações, você vê que já tem um xizinho aqui dizendo que tem algum erro, alguma coisa estranha. Ó, vou dar um Ctrl Enter. E aqui está o primeiro erro de vocês. Ó, de vocês já começaram errando, tá? O primeiro erro aqui da gente, ó. Erro inesperado aqui, ó, na vírgula. Onde foi? Aqui, ó, 2, eu já não entendi depois da vírgula. 2, então o erro está na vírgula. Onde? Aqui, ó, 2, aí você vai lá, 2, ele não está entendendo a vírgula. Olha o que é interessante dos temas, né? Uma coisa que vocês vão notar no tema que vocês escolheram também, o tema geral, né? Esse tema que eu escolhi foi o GOB, né? Um tema escuro, com esses números verdes e tal, que lembra um pouco Matrix, né? Observe que a vírgula ficou com uma corzinha diferente, né? O ponto não, ele ficou no mesmo tom de verde do meu número, né? Já a vírgula ficou um tom meio amarelado, isso já é um sinal que está meio estranho. Ó, perceba que a operação já tem outro tom, é um tom meio que azul, né?
Então, o tema, a escolha do tema e o colorido do tema me ajuda a fazer algumas identificações, tá? Então, sempre que for fazer uma operação com números decimais, o ponto é o separador decimal, não esqueça disso, tá? Outras operações, potenciação. Potenciação tem duas maneiras, usando 2 vezes o símbolo da multiplicação, né? 2 vezes a estrelinha, ele faz 2 elevado a 4, ou com o chapéu, vai dar a mesma operação, né? O acento circunflexo, né? Assim? 2 elevado a 4 dá 16, que é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Ou 2, chapéuzinho, 4. Também dá 16. Eu utilizo essa, porque é um símbolo só, né? Então, eu prefiro utilizar o símbolo do chapéu, estou mais acostumado. Mas quando vocês estiverem escrevendo, atentem-se para o seguinte fato. Ó. Vou fazer 3 elevado ao quadrado. Ó. 3, chapéu. Quando eu digito o acento circunflexo no teclado, ele não aparece. Mas quando você coloca o próximo número, aparece todo mundo junto. 3 elevado a 2, perdão. Aí dá 9. 3 ao quadrado dá 9, tá certo? Então, atente-se para o chapéu que você ou coloca o número, aperta o chapéu e dá um espaço, pode ser assim também, e depois coloca outro número. Mas eu já escrevo o próximo número. Ctrl Enter executa a operação. 3 ao quadrado dá 9, beleza? Radiciação. Radiciação, a gente tem aqui a primeira função. A gente vai comentar, vai ter uma aula sobre funções, tá? Mas essa aqui é a primeira função que está na memória do R. Na memória base do R, tá? No pacote básico do R. Já vem junto quando você instala aqui o RStudio, o R e o RStudio, né? É a função sqrt. Sqrt é para tirar a raiz quadrada. Então, a função funciona assim. Sqrt, você abre e fecha o parênteses e dentro você coloca um número. Sqrt é para tirar a raiz quadrada de um número. Qual é a raiz quadrada de 81? Raiz quadrada de 81 é 9. Por que 9? Porque 9 ao quadrado dá 81, tá? 9 vezes 9, 81. Outra maneira de tirar a raiz quadrada é fazer 81 elevado a 1 sobre 2. Você lembra que dá para transformar a raiz quadrada de qualquer número b em b elevado a 1 sobre 2? Você consegue converter. Você consegue transformar a raiz cúbica de um número x em x elevado a 1/3. Lembra dessa propriedade da radiciação? Se não lembra, tenta dar uma revisada, porque isso é importante. Por que é importante? Porque somente a raiz quadrada tem uma função para isso, sqrt, no pacote básico do R. Se você quiser tirar a raiz cúbica, você não vai ter uma função no pacote básico do R. Então, você vai escrever 120, por exemplo, raiz cúbica de 125. Então, você escreve 125 elevado a 1/3. Isso é converter a raiz cúbica numa potenciação, tá? Então, raiz cúbica de 125 é a mesma coisa que 125 elevado a 1/3. Vou dar uma executada, Ctrl Enter, e aí aparece a resposta, 5. Raiz cúbica de 125 é 5? Sim, porque 5 vezes 5 é 25, vezes 5, 125. Né? 25 vezes 5. Raiz cúbica de 8, 8 elevado a 1/3, mesma forma. Vai dar 2, porque 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. É assim que a gente vai tirar a radiciação quando a gente tiver raízes que não é raiz quadrada, tá? Então, a gente faz essas manipulações em forma de potenciação. Tranquilo? Vou fazer uma pausa por aqui, já são quase 9 minutos de aula, e a gente se encontra daqui a pouquinho para falar sobre o módulo de uma função e continuar com esta aula. Até daqui a pouco.